Olá, pessoal! Boa tarde, bom dia, boa noite. Espero que todo mundo esteja muito bem. E hoje o vídeo que eu tenho para falar para vocês é uma coisa que tem mexido muito comigo e acredito que tem mexido com muitas pessoas também. Eu quero falar com vocês hoje aqui, gente, sobre um assunto que eu pesquisei bastante a fundo para trazer para vocês e para entender também o que é isso, né? Nós estamos vivendo numa sociedade que cada dia mais ela tem expressado e tem motivado as pessoas a correrem cada vez mais. O tempo que a gente tem gasto, né, conosco, consigo mesmo, tem cada vez ficado menor. E aí, por que, Aramis, nós vamos falar sobre esse assunto hoje, né? Você que tem um canal que tem um tema variado, viagens, utilidade pública, por isso mesmo. Porque isso é um assunto de utilidade pública. E se você gostar, você já curte, se inscreve nesse canal, deixa o seu like, comenta, porque o seu comentário é o combustível para que a gente consiga fazer mais vídeos, trazer mais informações para vocês. Mas então, gente, como vocês sabem, eu sou professor e sou contador. A minha profissão é uma profissão que exige muito jogo de cintura, você tem que ter uma maleabilidade muito grande para lidar com tudo que você enfrenta. E uma das coisas que tem me deparado no meu caminho é ansiedade. Eu tenho lidado com muitas pessoas me relatando a seguinte palavra, ansiedade. E eu quis entender como que funciona essa palavra ansiedade, e por que que isso afeta tanto os jovens, principalmente os jovens, né? Os adolescentes têm relatado muito esse tipo de sintoma. Primeiramente, nós precisamos analisar qual o contexto que essa pessoa, que essa amiga, que esse pai, que essa mãe, ou que esse filho, ele está se enquadrando. Muitas pessoas vinculam a ansiedade com o tipo de criação que esse jovem ou que essa pessoa teve. Ele pode interferir? Pode. Mas, todavia, depende muito de como a situação, de como o cenário foi impetrado. Por que, Aramis, você está falando sobre esse assunto agora? Porque eu tenho diversas pessoas à minha volta que me procuram para falar, que estão vivendo num mundo totalmente conturbado, que estão vivendo numa situação familiar totalmente conturbada, e isso tem mexido com a logística das pessoas e com a capacidade de se absorver todos os conteúdos. Gente, vocês já pararam para analisar a quantidade de informação que nós recebemos todos os dias? A gente não percebe, mas se a gente parar para pensar, nós temos 2 ou 3, no mínimo, redes sociais. Vou falar para vocês, né? Nós temos 3 redes sociais que são assim, a maioria, 90% das pessoas possuem. Além dessas redes sociais, nós temos ali sites, mídia de internet, que é muito comum. O próprio YouTube nos fornece muita informação bacana, mas informação demasiada. E essas informações, quando elas não são bem processadas por essa mente jovem, ela acaba gerando esse estresse emocional, né? Então, ou seja, se você apresenta assim, o primeiro sintoma que eu quero falar com vocês hoje, a pessoa começa a se excluir dos amigos, dos familiares, ela começa a querer passar mais tempo sozinha, né? Ela quer ficar mais deitada, ela quer ficar no seu quarto, né? Não quer dizer que ela está com sintoma de depressão ou de ansiedade. Vamos esclarecer aqui. Depressão é quem sofre no passado. Ansiedade é quem sofre por algo no futuro. Então, ou seja, a ansiedade, gente, ela é um estado emocional que a pessoa se encontra, aonde ela sofre por determinadas situações que ainda não aconteceram. Então, o sofrimento dela gira em torno de uma ação que não aconteceu, o que é o contrário da depressão. A depressão, ela se floresce a partir de um sentimento, né, que aconteceu algo e ela começa a trazer aquele fato novamente para sua vida de maneira concomitante. E aí ela começa a sofrer no passado, geralmente por uma coisa que aconteceu e ela se culpa e ela se questiona. A ansiedade, ela mexe com o sistema nervoso da pessoa de uma forma que ela começa a se isolar do mundo à sua volta. Então esse é o primeiro sintoma de que uma pessoa está começando a ter ansiedade. Segundo sintoma, ela participa de tudo, se envolve em todas as atitudes, todos os treinamentos, todas as suas circunstâncias, mas ela não se
não tem vontade, ela não tem mais a paixão, o interesse com que a pessoa tinha por aquela atividade não é mais o mesmo. Né? Então, ou seja, ela vai, ela participa de tudo, entrega todos os resultados, mas não com a mesma paixão. O terceiro sintoma de que uma pessoa está extremamente ansiosa é quando ela começa a, em vez de falar dos seus problemas, se abrir com o cônjuge, com o filho ou com alguém próximo, ela começa a ir para a TV, ela começa a fazer o uso, né, desaberbado, né, digamos assim, sem nenhum consentimento da tecnologia, né, das redes sociais. Ela começa a cada vez mais se autossuprir. Ela não quer mais ir para as festas, ela não quer mais ter o contato pessoal com os amigos, com os colegas, e ela começa a ficar nesse mundinho digital. O quarto sintoma é quando ela está estressada, né? Ela qualquer situação do dia ela já se sente no limite. É aquela pessoa que quando tá nesse estado, nesse quarto ponto, né? Nesse quarto indício, ela já tá assim, não suportando mais. E a atitude e a relevância com que as pessoas tratam ela também é prejudicada, porque ela começa a achar que todos estão contra ela, que tudo gira, que o universo conspira contra ela. E o quinto e último aspecto que a gente precisa observar nas pessoas ansiosas é o vício. Né? Eu acredito que esse estágio é o estágio mais degradante, né, de uma pessoa que começa a apresentar sintomas de ansiedade. É que ela começa a encontrar o alívio para a ansiedade no vício, seja no fumo, seja na bebida, seja nas drogas. Ela começa a olhar para esse fator e se sente confiável. Ela se sente descansada quando ela tem acesso a esse tipo de válvula de escape, se é assim que a gente se pode falar. Mas o interessante dessa conversa que a gente está tendo aqui hoje é porque o mundo que nós estamos vivendo, globalizado, cada vez mais informatizado, acaba seduzindo as pessoas a cometerem, né, essas pequenas atitudes do dia a dia e não percebem. E aí chega um momento onde ela já não aguenta mais, aonde o estado emocional dessa pessoa está extremamente danificado e ela não tem mais paciência, ela não tem mais vontade, ela não tem mais interesse. E aí começa-se a ter uma preocupação gigante, porque não sou psicólogo, tá, gente? Mas eu falo por experiência própria, por lidar, né, nesse contexto de estar sempre ligado com muitas pessoas, e eu observo isso. E o que eu, né, penso desse assunto? É um assunto muito difícil de se falar, porque cada pessoa, cada indivíduo responde de uma certa forma. Mas se você tem algum tipo né, alguns desses sintomas, se você apresenta alguma dessas características, procure um especialista, procure um terapeuta, um psicólogo, né? Alguns casos mais graves, a gente poderia até encaminhar, né, fazer esse controle para um profissional mais aprofundado na área, porque é preocupante. E aí, muitas pessoas me perguntam, mas o que eu faço para resolver, para parar com isso, né? Para não ter mais isso? Gente, é um processo. Nós, seres humanos, nós somos uma máquina, né? Essa máquina biológica que nós somos, ela precisa de lubrificação, ela precisa de atenção, ela precisa de cuidado. E como que eu faço isso? Cerque-se de pessoas positivas, né? Exclui as pessoas tóxicas da sua vida. Quem são pessoas tóxicas na nossa vida? Aquelas pessoas que só estão do seu lado quando precisam de algo, aquelas pessoas que só te procuram quando tem alguma necessidade e logo depois desaparece. Pessoas que só fazem te degrinir, te diminuir, ou até mesmo fazer algum tipo de comentário ou brincadeira que te deixe para baixo. E nós sabemos, gente, que isso é muito comum. Né? Nós sabemos que esse tipo de pessoa existe nas nossas vidas. Então, eu acredito que o primeiro passo para a gente controlar a ansiedade é se afastar desse tipo de pessoa e começar a valorizar os momentos em família, né? Os seus filhos, o seu esposo, a sua esposa, né? Seus irmãos, pessoas que estão próximas a você. Esse é o primeiro passo. Gente, novamente,
Não estou falando, não sou psicólogo, não sou da área, mas é um assunto que eu acho que está em grande alta, né, no momento. As pessoas têm falado muito sobre isso. Isso me preocupa. E como é a minha intenção, né, trazer para vocês uma coisa de relevância, eu pesquisei sobre esse assunto e eu entendi que isso que acontece é muito mais relevante, muito maior do que a gente pode imaginar. A ansiedade, ela tem atingido, inclusive eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Falo por minha experiência própria. Eu só consegui entender que o processo de conseguir controlar a ansiedade ou aprender a viver com a ansiedade, ele só era possível quando eu consegui separar o que não me fazia bem e o que realmente me fazia bem. Muitas das vezes a gente tem um sonho, a gente tem um objetivo, a gente tem uma meta que é frustrada. E a gente fica se remoendo com aquilo ali. E isso é quando você tem um objetivo e você não consegue alcançar. Agora, se você é uma pessoa ansiosa, você não conseguiu fazer aquele objetivo, não alcançou, mas fica sofrendo por aquilo que ainda não ocorreu. Então, gente, se você se encaixa nesse perfil, procure um especialista, procure uma pessoa que realmente possa te ajudar. Desabafe com pessoas que você confie, da sua confiança, porque isso vai te fazer muito bem, né? E mais uma vez, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, deixa o seu like aqui, comente se você gostou desse assunto, ou se você quer pedir algum outro assunto relevante, a gente faz uma pesquisa e traz para vocês. Beleza, pessoal? Um abraço para todos, um beijo.